Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa. Texto 11 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a história em quadrinhos, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF35LP29, EF15LP14, EF15LP18 e os escritores são D3, D4 e D5. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos do gênero textual história em quadrinhos, contemplando as suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, identificar o cenário, a personagem central, construir o sentido do texto relacionando imagens e palavras e interpretar recursos gráficos. Os escritores estão relacionados a inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto e interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente revistas em quadrinhos. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade de leitura apreciativa. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante a resolução das questões, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 3 e 4 é coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Vamos agora para a proposta atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
A leitura proposta para o texto apresentado na questão 1 possibilitará aos alunos o primeiro contato com o texto, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações, identificar o significado das expressões dos personagens e fazer inferências no texto. Por exemplo, se desejarem, indiquem aos alunos como deverão formar os trios propostos para a resolução das questões 2 a 8. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia de cada aluno que compõe o trio. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução das questões 9 a 11 é coletiva e inicialmente realizada de forma oral, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão bom nível de argumentação ao explanarem suas respostas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa do texto, proposto na questão 1, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, como, por exemplo, localizar informações e fazer inferências no texto. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que propõe a realização do jogo do interrogatório. O jogo possibilitará aos alunos que, através de uma atividade lúdica, identifiquem algumas características do gênero textual história em quadrinhos, tais como o uso de diferentes tipos de balões e das onomatopeias, a relação entre a linguagem verbal e não verbal, a interpretação de recursos gráficos e etc. Como a proposta para a resolução da questão 2 é coletiva e inicialmente realizada de forma oral, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação a explanarem suas respostas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto,
o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidades e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o levantamento de hipóteses sobre o significado da palavra onomatopeia, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização da leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. A proposta da questão 2 é para uma resolução escrita individual. Dessa forma, também será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à compreensão do gênero textual estudado. Fiquem atentos às respostas dadas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem e motivem os alunos a participarem do planejamento proposto para a realização da exposição das histórias em quadrinhos que serão produzidas por eles. Tornem esse momento produtivo e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muita experiência de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual História em Quadrinhos. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel A4 60 kg. Esse material será necessário para que os alunos possam produzir os convites para a exposição. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante para a formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da resolução das questões de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo!